Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Hoje é segunda-feira, agora dia 23/10. Todo dia eu tenho que dar uma olhadinha aqui no canto do computador, que os dias vão passando e é muita coisa, às vezes eu não lembro não. E hoje nós queremos falar sobre princípios financeiros segundo a Bíblia. Você ficou curioso com o que eu falei? Se você não sabe do que eu estou dizendo, eu falei agora há pouco lá no story do Instagram e deixei também no WhatsApp algo que dizia que a Bíblia diz que é melhor você deixar o seu dinheiro com os banqueiros do que pegar o seu dinheiro e guardar ele no fundo do quintal, esconder ele debaixo do colchão, naquela caixa velha de sapato ou em qualquer lugar. E isso serve tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. E acredite, é verdade, a Bíblia fala isso mesmo. E eu quero ler para você aqui, antes da gente começar, os 5 princípios bíblicos que eu gostaria de falar nesse momento, na noite de hoje com você. E eu quero trazer uma referência e fazer uma observação. O terceiro e o quinto, na minha opinião, são fundamentais em qualquer área da sua vida, seja você uma pessoa física ou um empresário que é responsável por uma pessoa jurídica. Sobre os banqueiros que eu falei, diz assim, Mateus capítulo 25, versículo 27, devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Fala sobre uma passagem bíblica, a palavra dos talentos, onde um dos servos, né, que recebeu um talento com medo, pegou o talento, foi lá, que é o dinheiro, pegou e escondeu, enterrou no fundo do quintal. Quando o Senhor chega, fala com ele, o mínimo que você deveria ter feito era ter entregado na mão dos banqueiros, para que os banqueiros soubessem o que fazer com o meu dinheiro, que ao invés de enterrá-lo, eu teria recebido os juros. Então acredite, a Bíblia Sagrada fala que é melhor você pegar o seu dinheiro e colocar na mão dos banqueiros do que você realmente pegar o seu dinheiro e esconder ele. Por quê? Porque nós sabemos que a inflação, nós sabemos que a falta de crescimento, ainda que por juros, vai trazer um valor muito inferior e um potencial de compra ainda menor. Vamos lá! 5 princípios segundo a Bíblia. Primeiro dele, lembrando que o terceiro e o quinto são os mais importantes. O terceiro e o quinto, na minha opinião. Primeiro dele, evite a escravidão, a dívida. Quantas pessoas passam seus dias, vivem as suas vidas escravas? Alguns são escravos de bebidas, alguns são escravos de luxúria, outros são escravos de qualquer tipo de situação, de vícios. Alguns são escravos de preguiça, outros são escravos de trabalho e alguns de dívidas. Isso mesmo, não seja escravo e não viva servindo a escravidão com as dívidas. André, referência, Provérbios capítulo 22, versículo 27. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Para de pegar dinheiro emprestado. Simples. André, mas eu preciso. Junta dinheiro. André, mas não é fácil. Empreenda, venda chuque, venda água mineral. Vai fazer alguma coisa, mas evita ao máximo que você puder em toda a sua vida pegar dinheiro emprestado. André, mas falar é fácil. Fazer também é. Depende de como você vê. Depende do que você está disposto a fazer. O que você prefere? Pegar 20 mil emprestado e pagar 60? Ou começar a juntar um dinheiro? Vamos lá comigo. A menos que seja um estado de necessidade ou uma urgência, se você tem capacidade de pagar uma prestação de aproximadamente 600, 700 reais para cumprir com a sua obrigação perante o banco do empréstimo, por que você não passa aí pelo menos, vamos colocar por baixo, 2 anos e meio juntando essa mesma prestação de 700 reais? Ah, André, mas é muito difícil. É melhor passar 2 anos e meio. Eu estou jogando aqui por alto, não sei se vai dar só isso não, tá? Mas vamos lá. Vou para a calculadora aqui agora, pessoal. Nós estamos aqui, ó. Vamos lá, aqui é online, é ao vivo, é na hora que está acontecendo. Vamos lá, 2 anos e meio vai dar 24, 30 vezes 700.
vai dar, na verdade é menos, né? Nem 2 anos e meio não, a levar em consideração os juros compostos. Eu estou aqui realmente fazendo os cálculos, vamos lá, 24 vezes 716 mil. Você vai ficar aproximadamente aí uns 2 anos, aqui o negócio é papum, vamos lá, é preto no branco. Você vai ficar aproximadamente uns 2 anos se você pegar todo mês essa prestação de R$ 700 e colocar ela na mão dos banqueiros. Porque vai render juros para você, e nós estamos falando de juros compostos. Aí eu não sei o valor exato, não vou entrar nesse mérito aqui, mas vai dar mais ou menos uns 2 anos, levando em consideração o que você prefere. Juntar o dinheiro durante 2 anos e pegar os R$ 20.000 ao final desse prazo, ou passar 5, 6 anos da sua vida pagando uma dívida que ao final você vai ter pago 3 vezes mais, em média, né? Talvez 2 vezes e meia, o valor que você iria pegar. Você é escravo da dívida e você não percebe que você vive na escravidão do financiamento do carro, do financiamento da moto, do financiamento da casa, do financiamento da chácara, do financiamento do lote, do financiamento da plástica que você queria fazer, do financiamento do implante de cabelos, do financiamento do implante dentário, do financiamento. Então o Brasil é só financiamento, financiamento. Sai da escravidão. Segundo princípio, esse é muito importante, tá? E esse aqui, André, particularmente, não vou entrar no mérito se você concorda ou não, mas vou falar na minha visão. Esse aqui corre risco de você perder a salvação, porque a Bíblia fala, ficarão de fora os ladrões. E lá em Malaquias fala, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, se você rouba, Deus te chama de ladrão, e lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse, ele fala que o ladrão não vai entrar no céu, então você pode perder a sua salvação por causa desse. Dízimo e generosidade. Te dou 2 referências, está aqui anotada. Vamos lá, Malaquias 3,10. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja alimento ou mantimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas do céu e derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Em outra tradução mais original, que não seja na NVI ou na linguagem de hoje, ela fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e então eu abrirei ou derramarei as comportas dos céus. Essa é um princípio, na verdade, melhor dizendo, que eu e você precisamos seguir. Dízimo, generosidade, André. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, na versão NVI, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por obrigação, tá? Propôs no seu coração, então contribua. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Na época que de vez em quando acontece aí, pessoal, vamos lá, sem assim, sabe, preto no branco, mas vocês vão entender muito bem o que eu estou querendo dizer aqui, né? Machado na lenha. De 4 em 4 anos tem uma galera que aparece aí, sabe, no meio do povo, dando cesta básica, dando comida, tirando foto. Aquela galera ali, vocês acham que elas estão dando com alegria? Como diz o ditado antigamente, né? Neca tibiriba. De jeito nenhum. Aquilo ali é marketing, aquilo ali é puramente politicagem, para não falar outras coisas. Então nós precisamos entender, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que fazer com generosidade, nós temos que fazer com amor, nós temos que fazer com zelo, com vontade de realmente ajudar o próximo. Se coloque no lugar do outro, tenha empatia, tenha um pouco de compaixão no seu coração. Terceiro, e o primeiro dos 2 que eu disse que é o mais importante, e esse aqui eu falo direto. Eu falo esse com pessoas físicas, eu falo esse com pessoas jurídicas, eu falo esse na consultoria financeira, eu falo esse na mentoria, eu falo esse na parte educacional, porque ele é fundamental. Esse eu falo dentro de casa, falo com a minha esposa e falo com todo mundo. Qual que é, André? Às vezes ela até vira e fala que eu sou muito sonhador, que eu faço isso, aquilo, aquilo outro. Eu procuro planejar tudo o que eu vou fazer. E acredite, é fundamental planejamento financeiro com base na Bíblia. André,
Você está querendo me dizer que a Bíblia fala sobre planejamento financeiro? Ah, André, eu não acredito não. Você deve estar de brincadeira comigo. Não, não estou. E eu te provo. Quer ver? Vou te trazer duas referências, tá? Para planejamento financeiro dentro da Bíblia. Aqui eu quero ser bem objetivo com você. Primeira referência, Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, um prédio, uma casa, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Versículo 29. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Versículo 30 para encerrar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Percebeu? Você viu que fala sobre planejamento? Versículo 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Então você compreende que, na verdade, o planejamento ele está inserido de maneira intrínseca. Ele está verdadeiramente ligado à Bíblia, aos ensinamentos. Ah, André, não importa a sua religião. Eu não estou aqui pregando religião. Eu estou pregando ensinamento. Eu estou falando de ensinamento fundamental para qualquer coisa. Ah, André, mas é só construir casa. Não. É com relação a comprar uma moto, comprar um carro, fazer uma plástica. É com relação a planejamento. André, mas só fala isso? Não, como diz Neca Tibiriba. Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas o apressado tende à pobreza. Percebeu que fazer um planejamento é fundamental? Você tem que ter plano e você tem que ter paciência. Os planos do diligente tendem à abundância. De contrapartida, o apressado, ele tende à pobreza. Como anda os seus planos? Como anda o seu planejamento? Como anda a sua falta de paciência com relação a tudo aquilo que você quer? Porque o que te leva, e aí eu volto no início desse momento, né, que nós estávamos aqui, o que te leva a financiar é o imediatismo. Eu quero bem agora, eu quero a moto agora, eu quero o carro agora, eu vou comprar agora porque semana que vem eu já estou com ele. Por que você não pode sentar e esperar? Mas eu vou esperar 2 anos. Mas você não esperou até agora? É porque eu já esperei demais. Espera mais um pouco. Para não chegar depois o banqueiro. Ô, seu João das Couves, eu vim cá buscar o carrinho porque você não pagou. Que feio, hein? Rapaz, que feio. Vamos lá. Quarto, contentamento. Sabe o que é contentamento? Vamos falar em outra língua? Gratidão. Vamos falar em outra? Alegria com o que você tem. Vamos falar em outra? Satisfação. Vamos falar em outra? Realização ou sensação de estar realizado. Sabia que o problema de muita gente é não cumprir esse quarto princípio? Estar contente, estar alegre, estar satisfeito com o que possui, com o que tem, querer mais e mais e mais e mais. E não agarrou o disco, não, é porque realmente existem pessoas assim, e mais, e mais, e mais, e mais, e essa é a realidade. Muitas pessoas não estão satisfeitas com o que têm, e esse princípio, contentamento, satisfação, ele é fundamental nas nossas vidas. Referência? Te dou. Provérbios capítulo 11, versículo 1. O Senhor detesta, perdão, 1 Timóteo, esse é o de baixo, tá? Vamos lá, esse é o quinto e último, mas vamos lá. Referência do contentamento, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. A piedade, ou seja, a piedade, o amor, a piedade é grande fonte
de lucro. Eu até mudei a minha entonação de voz, porque eu queria que você percebesse uma coisa. Quando você não tem contentamento, você está sendo como se fosse um imã, só que do lado contrário, ao invés de você atrair o lucro, você repele. Não tem quando você coloca dois ímãs em polos que faz com que, porque o polo positivo e negativo, para tentar compreender aqui, né, você tenta aproximar e você não consegue, é porque te falta contentamento. Sabe quando você faz de tudo e parece que nada alcança? Ou você melhor dizendo, nunca alcança o que você deseja, o que você gostaria de conseguir? O problema é que está faltando o contentamento. É simples. Eu mudei a minha entonação de voz para poder falar com você que o problema que falta na sua vida é você estar contente. André, mas como que eu vou estar contente? Porque eu estou devendo o carro, estou devendo a casa, o aluguel está atrasado. André, eu estou com dívida no banco. Eu já estive no seu lugar. Acredite, eu já estive no seu lugar. Quem acompanha os nossos stories, quem acompanha a gente aí sabe. Já tive negativado várias vezes, já tive nome protestado, já tive problema com isso, e problema com aquilo, e problema com banco, e problema com carro financiado, e problema com cheque especial, e problema com conta bancária. Já tomei prejuízos de dezenas de milhares de reais. E essa é uma verdade, que eu não escondo, não tenho vergonha. Realmente, hoje, a minha vida não é essa, mas ela já foi. E eu tenho buscado todos os dias e aprendido a estar contente com o que Deus tem me dado. Quinto e último, como eu disse, dois eram fundamentais. O terceiro e o quinto. André, qual que é o quinto? O quinto, ele tem muito a ver com caráter. O quinto, pessoal, tem muito a ver com caráter. André, como assim caráter? Eu vou ler primeiro, depois eu falo com você. Porque o próprio texto já vai te trazer a ideia central e fundamental daquilo que é. Provérbios capítulo 11, versículo 1. O Senhor detesta a balança desonesta, mas os pesos exatos o agradam. O Senhor detesta a balança desonesta, mas os pesos exatos os agradam. André, acaso seria o quinto honestidade? Sim. O quinto princípio e último que nós vamos falar nessa noite tem a ver com caráter, honestidade, integridade. Quantas pessoas são capazes de passar a perna em qualquer um, sem ver e nem medir, tampouco se preocupar com as consequências por dinheiro? Existem filhos que passam a perna em pais, existem pais que passam a perna em filhos. Quer ver onde isso acontece? Vai numa lide quando o avô, o pai morreu, e aí foi aberto o inventário. E aí o inventariante corre e abre o processo. Eu já acompanhei de perto alguns inventários, né? Não posso falar vários, que isso é bem subjetivo, mas eu já acompanhei alguns inventários. São uma quantidade razoável, o suficiente para mim ver que é puro quebra-pau. Ah, André, mas tem inventário que é... Beleza, tem inventário que é feito de maneira honesta. Porque as pessoas são honestas, porque as pessoas que estão participando do inventário, porque o inventariante é íntegro, tem caráter e cumpre o princípio bíblico da integridade. De contrapartida, na contramão desse princípio bíblico, nós temos a turma da desonestidade. A turma que vai contra o que Provérbios capítulo 11, versículo 1 nos diz que o Senhor detesta a balança desonesta. O Senhor detesta aquele que age de maneira que falte a integridade. Às vezes é até difícil falar, porque às vezes pode parecer que a gente está agredindo, mas vamos lá. O que falta na vida de muita gente por aí não é princípio que faça ele crescer. Falta honestidade.
ele tem em demasia a desonestidade. Pessoal, reflita sobre isso. Primeiro princípio, não seja escravo da dívida. Segundo princípio, dízimo, generosidade. Terceiro princípio, planejamento financeiro. Grava isso na sua cabeça, planejamento financeiro. Quarto princípio, contentamento, satisfação, realização. Quinto e último princípio, integridade e honestidade. Basicamente, se você seguir esses princípios, acredite, a sua vida tende, em todos os aspectos, a ser próspera no nome de Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço, se inscreva no canal do YouTube, siga nossa página no Instagram, não deixe de ativar o sino, curta, compartilhe, comente, pergunte, estamos à disposição. Sucesso, pessoal, fiquem com Deus e tchau, até mais!